Você não é aquilo que as pessoas carimbaram você, dizendo que você é. Você tem a identidade de Cristo e Deus já carimbou em você algo. Olá, tudo bem? Tudo jóia com todo mundo aí? Passando aqui. Hoje é dia de nós falarmos um pouco mais sobre propósito e identidade. E eu quero ler um texto da Palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Eu queria hoje compartilhar com vocês um pouco desse texto aqui. É um texto que todos nós conhecemos. O pai de Davi, ele manda Davi subir até o campo de batalha, onde os soldados de Israel estavam batalhando contra os soldados, o povo filisteu. E é interessante porque quando Davi ele sobe ali, ele vai somente para levar um lanche para os seus irmãos e saber como eles estão. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra ali um homem que há 40 dias estava ali desafiando o exército de Israel. E esse homem, ele tinha mais de 2 metros, era Golias, um soldado de guerra, e tudo isso nós conhecemos toda a história. É interessante que quando Davi ele vê isso, né, o Golias ele chega até o campo de batalha, ele vai até aquele vale onde estava, e ele chega e ele desafia o exército. Davi ele começa a se perguntar, mas quem é este homem? E é interessante que Davi ele faz uma pergunta para os soldados, só que a pergunta de Davi não é quem Golias é, mas é o que o homem que matasse Golias iria ganhar. E quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, escuta que Davi está naquele local e faz essas perguntas, ele começa a questionar a Davi. E é interessante porque quando ele questiona Davi, ele chega para Davi e fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Aquelas poucas ovelhas que você toma conta, querendo dizer o seguinte: olha, você não era para estar aqui, você não faz parte desse meio, a sua identidade não é essa, você é um pastor de ovelhas. E Davi, ele simplesmente vira, volta para outros soldados, pergunta novamente. E quando Saul escuta que Davi estava naquele lugar e que havia uma pessoa que estava perguntando isso, ele manda chamar Davi. E é interessante porque o texto ele vai dizer, né, o seguinte: olha, Davi disse, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desta mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atingindo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. E olha só que interessante o verso número 36. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha só, interessante que Davi, quando ele se apresenta para Saul, ele não se apresenta como um pastor de ovelhas. Davi se apresenta como um guerreiro. Davi sabia quem ele era, Davi se posicionou, Davi se coloca como realmente ele era. Ele não se apresenta como aquele que cuida de algumas ovelhas apenas. Ele diz: olha, eu tomo conta das ovelhas de meu pai, mas é o seguinte, eu sou um guerreiro. Eu sou alguém que vou para a batalha. Quando um leão ou um urso vem e toma uma das ovelhas, eu corro atrás, eu mato, eu pego, eu arrebento com tudo. Sabe o que me chama atenção nisso aqui? É que Davi sabia a identidade que ele tinha. Davi que sabia qual era a sua identidade. Davi não se apresenta como aquilo que às vezes Eliabe ou Samar ou seus irmãos colocavam sobre ele, que era um pastor de ovelhas. Muitas vezes nós queremos e nós não conhecemos a identidade que nós realmente temos, porque um dia alguém nos carimbou dizendo o seguinte: olha, você é assim, você é isso, você é aquilo. Mas eu quero dizer algo para você hoje. É o seguinte: entenda qual é a sua identidade. Davi sabia quem ele era. Davi sabia exatamente o que ele era. Davi sabia como ele era, o que ele era e como ele poderia se posicionar. Os seus irmãos carimbavam ele como pastor de ovelhas,
Mas quando ele se apresenta para Saul, ele se apresenta como um guerreiro. Ele se apresenta como alguém que pode ir, que pode fazer, que é capaz de realizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem a identidade de Cristo na sua vida. Você não tem que se apresentar como alguém que as pessoas, às vezes, disseram que você é. Ah, você é assim, você é desse jeito. Não. Pega a identidade de Cristo, pega a identidade do Senhor, se posicione, se coloque como aquilo que Deus falou que você é. Você não é apenas o pastor, você é um guerreiro. E dizendo para você hoje, você não é aquilo que as pessoas carimbaram você dizendo que você é. Você tem a identidade de Cristo e Deus já carimbou em você algo. Você só precisa descobrir quem realmente você é. E olha só que é interessante porque quando Davi, eu quero abrir um parênteses aqui, quando Saul escuta isso, ele fala o seguinte: não, então veste a minha roupa, faz o seguinte, veste a minha roupa e vai para a batalha. Então vai acontecer o seguinte: olha, você vai para a batalha com essa roupa minha, com o escudo meu, com a espada minha, com a armadura minha. Quando Davi veste, ele não consegue andar, ele sai e não tem jeito, porque aquilo não era próprio dele. E Davi vira e faz o seguinte: olha, eu não vou usar isso aqui. Ele pega o seu alforje, ele pega as suas pedras e ele vai para a batalha. Uma outra coisinha da identidade. Primeiro, você precisa saber que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Segundo, nunca use armas dos outros. Aprenda a usar as armas que Deus já colocou nas suas mãos. Você é capaz, você consegue. Você só precisa usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes nós queremos usar as armas dos outros. Não, Deus já te deu algo. Davi, ele não usa o escudo, ele não usa a espada, ele não usa a armadura de Saul, porque essa espada, esse escudo e essa armadura era própria de Saul. Davi usa aquilo que ele sabia usar. Então use as armas que você tem. E em terceiro lugar, para que você entenda, quando eu sei a minha identidade, eu sei qual é o meu propósito. Por quê? Eu descobrindo a minha identidade, eu vou cumprir o meu propósito. E Davi foi para a guerra junto com Golias. E é interessante, e eu gosto muito desse texto, porque ele diz o seguinte: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele sabia qual era a identidade dele. E quando ele soube qual era a identidade dele, ele descobriu a sua identidade, ele também cumpriu o propósito que Deus havia dado a ele. Deixa eu te falar uma coisa. Descubra a sua identidade. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é o carimbo que as pessoas colocou em você. Você é aquilo que Deus falou que você é. Segundo, aprenda a usar as armas que Deus já colocou nas suas mãos. Quem tem identidade tem as armas certas. Quem tem identidade sabe qual é as suas armas. Ele não usa outras armas, ele usa a arma que Deus já colocou. E terceiro, vá e entenda o seguinte: se eu sei a minha identidade, eu vou descobrir o meu propósito e Deus me dará graça e vitória. Que Deus te abençoe muito. Guarde isso no seu coração. Beijo grande.